Queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu vinha no carro falando com Vânia e dizendo: olha, as crianças, os adolescentes que participaram desse retiro nunca mais vão esquecer a história de Sansão. São 3 dias, manhã e noite, eu ouvindo sobre Sansão. E os adultos também. Último capítulo, capítulo 16. Eu vou expor nesta manhã os versículos de 1 a 21. Mas agora vou ler apenas 2 versículos, o 1 e o 4. Mas antes eu gostaria de ouvir de vocês os temas que já trabalhamos aqui. Qual foi o tema do primeiro dia? Ninguém olhe papel, ninguém olhe papel. Qual foi o tema do primeiro dia? Eu esqueci de dizer, também não olhe celular, né? Qual foi o tema do primeiro dia? Só ali, viu? Daqui, o tema do primeiro dia. Muito bem. No segundo dia, capítulo 13, né? De 1 a 25. Segundo dia, a luz começou a apagar-se. Parte 1, parte 2, versículos de 1 a 9 e de 10 a 20. A quarta palestra, a luz que está a ponto de apagar-se. Capítulo 15, versículos de 1 a 20. E agora, nessa sequência, a luz que se apagou. Foi chamada para brilhar, deixou de brilhar, ficou a ponto de apagar-se e agora apagou. Capítulo 16, versículos 1 e 4 eu vou ler, mas não desmarque o texto. Versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Agora vocês, versículo 4, leiam todos a uma só voz. Muito bem. Meus irmãos, como eu disse, esta é a 5ª palestra sobre a vida de Sansão. Sansão é alguém que desde o ventre materno está destinado a cumprir uma missão importante e perigosa. Sua missão é libertar a nação de Israel do domínio e opressão dos filisteus. O cumprimento dessa missão não é fácil, pois Israel havia se acomodado a uma existência pacífica com os filisteus. Então veja que há uma dificuldade enorme na missão de Sansão. É você querendo conduzir a uma pessoa para um determinado lugar que ela não deseja ir, que ela está muito bem acomodada com a situação em que está. Assim era o povo de Israel. Mas Sansão tem essa missão de conduzi-los à libertação. O povo aceitou os filisteus como seus senhores e não desejava alívio. Nessa condição, meus irmãos, Sansão é levantado por Deus para despertar o povo de Israel e convocá-lo a abandonar sua paixão pelo domínio e valores dos filisteus. Para alcançar este propósito, Sansão teve uma vida consagrada a Deus. Aliás, desculpem, ele deve ter uma vida consagrada a Deus. Ele deve viver como um nazireu até o dia da sua morte. Mas sua vida foi um testemunho trágico de como a luz pode se apagar quando nos afastamos de Deus. Sansão começou sua jornada com uma promessa divina, mas sua caminhada foi manchada por compromissos errados, desejo carnal e autossuficiência. Sua história nos ensina que não basta receber dons espirituais. É preciso perseverar em santidade e obediência. Sansão, na fase adulta da vida, no momento que devia iniciar seu ministério de libertação do povo de Israel, tornou-se tolerante com o pecado. Deliberadamente ele esqueceu
que o pecado que é tolerado hoje pode ser a destruição no dia de amanhã. Assim foi com Sansão. Sua vida vai se apagar, sua luz vai se apagar, porque Sansão brincava com o pecado. Sansão ultrapassou a linha que Deus havia demarcado como proibido ultrapassar. Ele vai até o ponto em que sua sensualidade o conduz à destruição. Então, havia uma linha invisível demarcada por Deus. Não passe deste ponto. E Sansão vai brincando com o pecado, tolerando o pecado, até o momento em que ele passa essa linha. É aí que o pequeno sol perde totalmente o brilho da sua luz. Duas coisas fazem com que a luz de Sansão se apague. Primeira, Sansão se expõe à tentação. Isso vemos nos versículos de 1 a 3. Sansão se expõe à tentação. Vejam o que diz o versículo 1. Sansão foi a Gaza. Preste atenção aqui. Não sabemos quanto tempo decorrido dos acontecimentos do capítulo 15, onde ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento, até a descida a Gaza. Não sabemos quanto tempo, desse momento, do capítulo 15, até agora, capítulo 16, que ele está descendo a Gaza. Isso pouco importa. O que importa é o que vem em seguida. Ele vai a Gaza e viu ali uma prostituta. Viu. O pecado dele está sempre relacionado aos seus olhos. E viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Gaza é uma das principais cidades dos filisteus. Agora há um detalhe importante. Gaza é a cidade dos filisteus que fica mais longe da casa de Sansão. 70 quilômetros. Sansão não passou simplesmente por lá, mas foi intencionalmente para este local. Ele está se distanciando ao máximo de seu lar geográfico e espiritual. Em Gaza, Sansão vê uma mulher e logo não se controla mais. Sansão age como um animal que sai à caça de sua presa. Quando coloca seus olhos na presa, parte para o ataque. Ele flerta com o desastre. Ele namora com o desastre. Os seus olhos estão sempre à procura do pecado para satisfazer seus desejos sexuais. Em Gaza, Sansão trava a batalha mais importante da sua vida. Um confronto entre a vontade da sua carne e a vontade de Deus. O desejo de Sansão está em conflito com o seu chamado. E qual é o resultado desta batalha, deste confronto? O resultado é que Sansão perde mais uma vez. Mais uma vez ele se entrega aos desejos da carne e é vencido. Ele entrega o seu chamado pelo prazer da carne. A relação com esta mulher em Gaza é ainda mais repreensível do que com a mulher de Tímina, no capítulo 14, já que ele não pretende se casar com esta mulher. Essa mulher está preparando o palco para Dalila, que vem em seguida. Irmãos, Sansão podia rasgar um leão com as mãos, mas não conseguia dominar suas concupiscências.
Ele podia quebrar as cordas mais resistentes, mas não podia quebrar seus hábitos pecaminosos. Ele podia conquistar os filisteus, mas não conseguia dominar suas paixões. Até este momento, Sansão não havia aprendido a lição proposta por Deus para ele. E a pergunta é: que lição? Resposta: a lição que o seu ofício requeria que sua carne lhe fosse serva. Vou repetir: a lição que seu ofício lhe requeria que a sua carne lhe fosse serva. Então veja, qualquer pessoa poderia fazer o voto de nazireado, mas no caso de Sansão, como já vimos, foi Deus quem o separou para ser nazireu. E esse é o problema do nosso texto, meus irmãos. Sansão era um nazireu de acordo com a sua aparência, mas não por convicção. Ele não tem nenhuma convicção. Sansão é separado para Deus no seu exterior, mas não no seu interior. Ele não tinha comunhão diária com Deus, ele não tinha compromisso com Deus em sua vida cristã. O desejo de servir a si mesmo dominava-lhe o coração. Sansão não liga a mínima para a lei de Deus. O seu Deus é o sexo e não o Senhor. Sansão é viciado em prostituição, tal qual muitos jovens que compõem a igreja dos nossos dias, que são viciados em pornografia. Assim era Sansão. Diante dessa realidade, surge uma pergunta curiosa. E a pergunta é: por que Deus usa uma pessoa como Sansão? Por que Deus insiste em usar e revestir com poder uma pessoa que é declaradamente indiferente à vontade divina? E mais, porque Deus vai usar Sansão como um libertador quando ele próprio não se via como um tal. Um libertador que se vinga das ofensas pessoais, ao invés de libertar a nação de sua opressão. Um libertador que é atraído por mulheres estrangeiras, da mesma maneira como Israel era atraído por deuses estrangeiros. Irmãos, é admirável como Deus pode usar um homem como Sansão. Veja versículo 2. Deixamos Sansão em Gaza, ele viu uma prostituta e deitou-se com ela para ter relações com esta prostituta. Versículo 2. Foi dito aos gazitas, isto é, dito às autoridades da cidade de Gaza: Sansão chegou aqui. Percebam que a fama de Sansão o precede. Ela se espalhou, ele se tornou um inimigo nacional. Há um preço por sua cabeça por toda a terra da Filisteia. Desculpem, toda a terra da Filiste. Procurado, vivo ou morto. Uma grande recompensa. E olhe o vexame agora naquela cidade de Gaza, quando as autoridades ouvem que Sansão está ali. O que eles fazem? Veja a sequência do versículo. Cercaram-no, pois, isto é, cercaram a cidade, fecharam as estradas e os portões de saída da cidade. E toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. Preste bem atenção. No portão, aquele enorme portão que tinha-se na entrada de toda a cidade. E eles estão ali escondidos, a noite toda, esperando Sansão. Eles não queriam tumulto na cidade, pois diziam, olha a sequência:
esperaremos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele, então o mataremos. Então, quando ele sair aqui por este portão, ao raiar do dia, nós o mataremos. Eles estão lá de emboscada. Versículo 3: porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. E a pergunta é: onde ele esteve deitado? Resposta: na cama de uma prostituta. Então se levantou, provavelmente por um impulso divino, certo? Meia-noite, do nada, Sansão se levantou e pegou ambas as folhas da porta, isto é, do portão da cidade, com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou. Como é que pode isso? Deus deve ter adormecido os guardas para não ouvir todo o barulho envolvido nessa ação. Arrancar o portão com as ombreiras, com as trancas, era um barulho enorme, e eles estão ali bem pertinho do portão. Mas meia-noite Deus deu um sono entorpecedor a todos eles. E o que ele faz? Pondo-as sobre os ombros. Olha, os comentaristas estimam que cada lado do portão, sem considerar as ombreiras, pesava mais de 200 quilos. Mais de 200 quilos. Agora, considere os adicionais: dobradiças, trilhos, fechaduras, prendedores, puxadores, travas e tudo mais. Então, só as folhas de cada lado, somados, dão 400 quilos. Vamos considerar no mínimo aí uns 500 quilos. Pôs nos ombros e os levou para cima, até ao cimo do monte, que olha para Hebrom. Então veja, mais uma vez, Deus, pelo poder do seu Espírito, livra Sansão das consequências do seu pecado. O pessoal esperava Sansão para matá-lo, mas Deus, mais uma vez, o livra das consequências dos seus pecados. Deus permite que Sansão escape, saia de Gaza com os portões da cidade em seus ombros. Agora veja a surpresa: e ele percorre uma distância de 65 quilômetros em linha reta e subindo. 65 quilômetros com 500 quilos, subindo um monte de cerca de 1.000 metros de altura, fincando os portões no alto. A pergunta é: o que significa esses portões visivelmente fincados no alto da montanha? Resposta: o que acontece é que, a despeito da desobediência de Sansão, Deus, com este livramento, está chamando Sansão e o povo de Israel mais uma vez ao arrependimento. Os portões ficaram visíveis ao povo de Israel, para que eles vissem como Deus podia agir em favor deles, livrando-os da opressão dos filisteus e chamando o povo, logicamente, ao arrependimento. Os portões é uma mensagem para que o povo se arrependa, se consagre, santifique, tanto Sansão como o povo de Israel. Só um louco não perceberia a ação sobrenatural de Deus na vida de Sansão. O povo precisa olhar para os portais da cidade de Gaza, plantados no topo do monte, atender ao chamado de Deus para lhe ser um povo santo e separado para o seu serviço. Agora eu queria que você aplicasse isso para a sua vida. Você também foi chamado para viver uma vida de consagração a Deus.
E como Sansão, arrisco a dizer, você tem ignorado seu chamado. Ainda assim, Deus muitas vezes tem livrado você das consequências de seus pecados. Deus tem livrado você muitas vezes das consequências dos seus pecados. Livrado das consequências de sua falta de castidade. Livrado das consequências de sua falta de desonestidade. Livrado das consequências de suas paixões e avarezas. E a pergunta é: por que Deus ainda não trouxe o castigo à sua vida? Já que Ele conhece todas as suas práticas pecaminosas, públicas e secretas, Ele vê, Ele conhece todos os seus pecados, Ele conhece até mesmo aqueles pecados que você gostaria de apagar da sua memória. E volta a pergunta: mas por que Deus ainda não trouxe um castigo à sua vida? Porque Deus tem livrado você das consequências dos seus pecados. E livrando, e livrando, e livrando das consequências de seus pecados. E você teimando em pecar? A resposta é: sabe por que Deus tem feito isso? Pela mesma razão que Ele livrou Sansão. Para que você se arrependa de seus pecados, aprenda a subjugar a sua carne, colocando-a a serviço de seu chamado e de sua vocação. Este foi o chamado de Deus para Sansão neste livramento. Deus, graciosamente, bondosamente, pacientemente, misericordiosamente, estava chamando Sansão ao arrependimento com este livramento. Mas como foi que Sansão respondeu? Resposta: Sansão despreza, mais uma vez, o seu chamado e vocação, com o propósito de satisfazer a sua carne. Ele se expõe abertamente e continuamente à tentação. Que loucura, meus irmãos, que loucura. Sansão é forte o suficiente para tirar os portões da cidade e os carregar morro acima, mas não é capaz de resistir às vontades de uma mulher. Sansão foi um homem de grandes promessas, mas se perdeu em pequenas concessões. E aqui vem um alerta: cuidado, muito cuidado, porque o pecado começa como uma faísca, mas rapidamente ele se torna um incêndio incontrolável. Que isto lhe ensine a vigiar sobre suas fraquezas, pois são nelas que o inimigo se infiltra. Aqueles que não vigiam suas almas se tornam presas fáceis para o diabo. Está aqui a primeira coisa que faz com que a luz de Sansão se apague. Sansão se expõe à tentação. A segunda e última coisa que faz com que a luz de Sansão se apague é que Sansão interpreta mal a paciência de Deus. Assim como você tem interpretado mal a paciência de Deus. Ignora que a paciência e a bondade de Deus quer te conduzir ao arrependimento. Porque nada de triste, nada de terrível tem acontecido com você, você continua se expondo continuamente, abertamente, à tentação. Tem uma risca, tem uma linha que Deus demarcou. Na hora que você pisar um pé além dessa linha, espere receber o castigo de Deus. Espere receber o castigo de Deus. E aí será terrível para você. Para você e para todos que estão ao teu redor. Porque o seu pecado não é só seu.
Às vezes a pessoa fica pensando que o pecado dela é só dela. Não, é dela e de todos que convivem com ela, de todos que estão ao redor dela. Todos sofrem as consequências. Mesmo pessoas que não têm nada a ver, sofrem as consequências do seu pecado. E um bom exemplo disso é a vida de Jonas. Jonas, em desobediência a Deus, fez com que Deus trouxesse uma grande tempestade, e não só o navio em que Jonas estava sofreu as consequências. Sofreu os marinheiros que estavam com Jonas, que não tinha nada a ver, todos os acompanhantes ali daquele navio, mas também todos os navios que estavam naquela área do Oceano Pacífico, todos eles sofreram as consequências da tempestade ocasionada por conta da desobediência de Jonas. Assim é com a sua vida, quando Deus trouxer o castigo. Então, Sansão interpreta mal a paciência de Deus. Veja isso no versículo 4. E eu quero que você olhe para a sua vida, veja quantos livramentos Deus tem dado das consequências do seu pecado. E você tem feito a mesma coisa que Sansão. Depois disto, versículo 4, depois disto, logo após Sansão deitar-se com a prostituta, ser livre da morte, pelo poder sobrenatural de Deus, aconteceu logo em seguida, que se afeiçoou, literalmente aqui é se apaixonou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Olhe só, vocês lembram qual foi o enigma que os filisteus deram para Sansão? Em resposta ao enigma de Sansão, eles fizeram duas perguntas. Eles disseram assim: o que é mais doce do que o mel e mais forte do que um leão? O enigma encontra a sua resposta definitiva aqui. O que é mais forte? O que é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? Resposta: o amor de Sansão pelas mulheres. O amor de Sansão pelas mulheres. Verdadeiramente, o desastre se enamora com Sansão. Entre os capítulos 13 e 16, Sansão se encontrou com 3 mulheres filisteias. Em Tímina, a atração foi meramente física. Em Gaza, o encontro foi com uma prostituta, uma mera fuga sensual da realidade. Agora, no Vale de Soreque, veremos um relacionamento mais profundo entre Sansão e Dalila. Sansão logo se apaixona por Dalila. E há um detalhe, não sei se você percebeu, das 3 mulheres, essa é a única nominada. A gente olha para Sansão e pode dizer assim: eis aqui uma pessoa musculosa, mas sem juízo. Vê-se isso pelo tipo de mulher que sempre se apaixona. Dalila nada mais é do que uma prostituta. Verdadeiramente, Sansão não aprendeu com os acontecimentos passados. Sua experiência com a mulher de Tímina, no capítulo 14, não o alerta para os perigos que se escondem no mundo de Dalila. Ele não consegue captar a relevância do que está acontecendo ao seu redor. Ó, como é débil, como é tolo esse Sansão, encantado com Dalila e com seu próprio talento extraordinário. Sansão está cego para o perigo que ela representa. Como alguém disse, se referindo a Sansão: nesse homem testemunhamos um exemplo clássico de músculos 1000 e cérebro 0. Preste atenção. Os filisteus já tiveram diversos encontros com Sansão.
A estratégia deles até agora não deu certo. Mas quando descobrem que Sansão está apaixonado, adotam outra estratégia. Eles já ouviram de sua força e por isso viram que seria mais fácil lidar com seu amor do que com sua força. Vejam o versículo 5. Então, os príncipes dos filisteus, os príncipes, isso implica dizer que há agora uma reunião dos príncipes. As 5 principais cidades filisteias, chamada de a Pentápolis dos filisteus: Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate. Essas cidades estão representadas por príncipes ali. Subiram a ela, a Dalila, né? Eles se unem. Vê que Sansão é um inimigo nacional. Eles se unem numa conspiração para capturar Sansão. E lhe disseram a Dalila: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. Eles sabiam que precisavam subjugar Sansão para continuarem subjugando Israel. Senão, Sansão poderia exatamente cumprir o seu papel de libertador e eles não poderiam mais subjugar a Israel. Então veja, perceba isso. E quem estiver dormindo, se acorde, viu? Se acorde, senão eu vou chamar o nome. Veja, no capítulo 14, com a mulher timinita, eles usaram de ameaça. Mas aqui eles vão usar um incentivo mais positivo. Olha o que ele diz para Dalila: persuade-o e vê em que consiste a sua força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um dos 5 representantes das maiores cidades filisteias 1.100 ciclos de prata. 5.500 ciclos de prata. Para você entender o valor desse suborno, veja as seguintes comparações. 400 ciclos de prata foi o valor que Abraão pagou para comprar uma sepultura para sua esposa. Está lá em Gênesis 24, versículos 15 e 19. 450 ciclos de prata foi o valor que Davi pagou a Araúna por seus bois e a eira. Está lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. 17 ciclos de prata foi o valor que Jeremias pagou para comprar um campo. Está lá em Jeremias 23, versículo 9. Se compararmos que um escravo era vendido por 30 ciclos de prata, conforme Êxodo 21, 32, isso deixa o valor do suborno muito alto. Isso é uma proposta milionária. Dalila ficaria rica para o resto da vida. Você vê a importância que eles dão na captura de Sansão. Diante das perdas que eles já tiveram, das mortes, então eles estimam o suborno lá em cima, motivada pelo dinheiro e talvez por uma fidelidade a seu povo. Dalila resolve cooperar com os líderes filisteus para capturar e torturar Sansão. Dalila vai tentar descobrir o enigma de Sansão, o segredo de Sansão. E isso ocorre em 4 tentativas. Dalila vai fazer 4 tentativas. Só na última é que ela vai conseguir descobrir o segredo. Vamos ver essas 4 tentativas. A primeira tentativa está nos versículos de 6 a 9. Eu vou ler, acompanhe. Disse, pois, Dalila a Sansão:
declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderíeis ser amarrado, para te poderem subjugar. Vê como Sansão é tolo, ele não percebe aqui que tem algo estranho. Respondeu-lhe Sansão, ele imediatamente dá resposta, ele brinca com o pecado, respondeu imediatamente. Ele conhece o objetivo de Dalila, mas em vez de fugir do desastre, brinca com o pecado. De modo simplório, brinca com sua força, bem como deixa os outros brincarem com ela. Samuel Rutherford, ele diz assim, algo que eu achei lindo. Ele diz assim: a primeira queda é brincar com o pecado, a segunda é justificá-lo. E Sansão diz isso, veja: se me amarrarem com 7 tendões frescos, úmidos, ainda não secos, o que é isso, esses 7 tendões? São 7 tiras de couro de um animal recém-abatido. Veja como ele brinca com o pecado. Então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Isso mostra que Sansão reconhece em si mesmo uma força sobre-humana. Ele não era como qualquer outro homem, ele era alguém especial, só que não vivia de acordo com os privilégios que ele recebia. Entretanto, a sua resposta mostra que, mais uma vez, ele está banalizando o voto nazireu. Deixe-me explicar. Da mesma forma como uma queixada de jumento que ainda não estava seca fazia parte de um cadáver, os tendões frescos também fazem parte de um cadáver. Então, quando ele convida Dalila para o amarrar com esses tendões, Sansão estava pedindo para entrar em contato com objetos impuros, para ele em particular, que era um nazireu vitalício. Bom, assumindo que Sansão falava sério, Dalila procurou esses tendões através dos príncipes filisteus. Vejam o versículo 8. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. As 7 tiras de couro, de um animal recém-abatido. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Preste bem atenção nesse detalhe. Os filisteus estavam armados, escondidos, num quartinho. Então ela lhe disse a Sansão: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada, aquela estopa chamuscada pelo fogo. Assim, não se soube em que lhe consistia a força. Bom, a primeira tentativa foi um fracasso. Vem a segunda tentativa, nos versículos 10 a 12. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim. Você me enganou, você está me fazendo de boba, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, por favor, me diga onde está a sua força, com que poderias ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem, com cordas novas, com que não se tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei, olha o refrão aqui, e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ela tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Aqui é outro refrão. Ele as rebentou de seus braços como um fio. A segunda tentativa foi um fracasso.
Vem a terceira tentativa, versículos 13 e 14. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim, me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado. Ele lhe respondeu: se me teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se a firmares com pino de tear, então me enfraquecerei, olha o refrão, e serei como qualquer outro homem. Olhe, meus irmãos, Sansão está brincando com fogo. Já que o segredo está nos seus cabelos, ele está se aproximando demais da verdade. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. Isto é, deixa eu mostrar a cena mentalmente para vocês. Aquele tear, Sansão se deitou ao lado do tear para que Dalila pudesse tecer os seus cabelos e prender com um pino. Fixou essas tranças com um pino de tear e disse-lhe, versículo 14: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Para desespero de Dalila, quando os filisteus são anunciados, Sansão arrebenta tudo e está livre. A terceira tentativa foi um fracasso. Bom, agora vem a quarta tentativa. E se você dormir, vai perder o fim do filme. A quarta tentativa está nos versículos 15 a 20. Dalila vê que o seu charme não está sendo suficiente para chegar ao seu objetivo. A sua paciência acabou. Agora ela vai usar uma tática que já vimos no capítulo 14, com a mulher de Tímina, quando ela fez com que Sansão descobrisse o enigma. Olha a mesma tática aqui agora, versículo 15. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Veja, depois de 3 tentativas frustradas, Dalila recorre à estratégia usada pela mulher de Tímina, capítulo 14, versículos 16 e 17. Dalila diz que o amor de Sansão por ela não pode ser genuíno. Não, você não me ama verdadeiramente. Se ele não está comprometido com ela, seu coração não está com ela, mas em outro lugar, então Sansão não a ama. Agora, versículo 16. Importunando-o, olhe, lembra-se que Sansão está sendo medido aqui com a mesma medida que mediu seus pais. Importunou seus pais até conseguir que seus pais descessem a Tímina para fazer os preparativos do seu casamento. Ele foi importunado pela mulher de Tímina para dizer o segredo, e aqui agora está sendo importunado por Dalila. Eu não vou perder a oportunidade para dizer que o juízo de Deus é sempre proporcional ao tipo de pecado que cometemos. Você nunca pode esquecer isso. O juízo de Deus é sempre proporcional ao tipo de pecado que cometemos. Vamos ser medidos com a medida que medimos. Versículo 16. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. A referência à morte aqui é um presságio. Na verdade, Sansão chegou ao limite de sua paciência, de sua resistência. Versículo 17.
descobriu-lhe todo o coração. Bom, era isso que ela queria, né? Como prova de amor, abriu o seu coração para ela. Isso responde ao questionamento de Dalila, que o seu coração não estava com ela, e Sansão vai mostrar que o seu coração estava com ela, e descobriu-lhe o coração, e lhe disse. Agora aqui eu quero que você note uma coisa. Pela primeira vez, Sansão liga a sua força com o comprimento do seu cabelo, e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Isso aqui é interessante, né? Porque até agora parecia que ele não tinha ciência nenhuma. Sansão aqui demonstra que estava ciente de seu chamado teológico e espiritual, nazireu de Deus, vitalício. Se havia dúvida dessa conscientização, fica claro aqui que não há mais. E onde está o problema? É que ele não liga para o fato de ser nazireu vitalício. Ele não liga. Veja como ele brinca com o pecado. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Sansão atribui a sua força diretamente à sua consagração a Deus, simbolizada através de seu cabelo. Se ele renunciar a essa separação para Deus, deixando seu cabelo ser cortado, a sua força o deixará. Irmãos, o problema de Sansão não é que ele intencionalmente, voluntariamente quebra o seu voto, mas que ele não o leva a sério. Ele brinca com o seu voto. Isso é coisa terrível, meus irmãos. Se pecar é uma coisa terrível, brincar com o pecado ainda é mais terrível. Assim como a sua força e as pessoas ao seu redor, seu voto é um brinquedo. Sansão brincava com a sua força, brincava com as pessoas ao seu redor e brincava com o seu voto. Usava o seu voto, usava as pessoas, usava a sua força para se divertir. E não compreende que isso seria um chamado a ser cumprido. Irmão, Sansão rendeu de forma degradante o seu ofício, deixando-se levar pela ilusão compulsiva do pecado. Então ouça aqui uma coisa importantíssima. Uma vez que você coloca os pés no caminho do pecado, não há como ficar parado. Não há como ficar parado. Ou você segue em frente, ou você retorna aos antigos caminhos do velho homem. Não há como ficar parado. Quando você põe os pés no pecado, você começa a ter prazer e volta a ganhar intimidade com o antigo estilo de vida que você tinha no passado antes de conhecer ao Senhor. É degradante isso. Sansão se envolveu com uma situação que transcendia a sua própria força. Essa é a ilusão do pecado. A pessoa acha que pode pará-lo ou freá-lo quando quiser. Por engano, pura ilusão. Essa ilusão sempre finda com a ruína do pecador. Versículo 18. Vendo, pois, Dalila que ele já lhe descobrira todo o coração. Isso aqui é interessante, meus irmãos. Ele falou com uma convicção tão grande, ele abriu mesmo o coração. Dalila vê que Sansão realmente se abriu e foi sincero com ela. E o que ela faz?
mandou chamar os príncipes dos filisteus antes mesmo de começar a abordar Sansão. Ela não faz nenhuma abordagem aqui. Já mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, ela está também desesperada, porque ela sabe, se não conseguir isso, os filisteus vão cobrar caro dela. Aqui está em jogo a vida dela, ou uma vida milionária ou uma vida miserável, porque eles podem acusá-la de estar associada com Sansão e de não estar fazendo nada para descobrir o enigma da força de Sansão. Então ela estava desesperada já. Vendo, pois, Dalila que ele já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Ela está tão confiante que os convence os príncipes a vir já com a sua recompensa. Traga o dinheiro, pode trazer o dinheiro que desta vez é real. Então, os príncipes dos filisteus subiram até com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Como alguém disse, tem muitos Sansões por aí, dormindo nos joelhos das Dalilas da vida. E tendo chamado um homem, um barbeiro, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Presta atenção, como ele vai ser medido com a mesma medida. Quando Deus deu livramentos excepcionais a Sansão, ali na cidade de Gaza, Deus pôs num sono profundo aqueles soldados que rodeavam a cidade. Da mesma sorte, na hora que ele deitou nos joelhos de Dalila, Deus lhe deu um sono profundo, de modo que o barbeiro vai rapar a sua cabeça e ele não se acorda. Então, já sabe, não foi Dalila que rapou a cabeça de Sansão, foi um barbeiro, né? Passou ela agora a subjugá-lo. Sansão, vem sobre ti os filisteus, e retirou-se dele a sua força. O sinal da consagração era a garantia da sua força. Se ele perdesse a primeira, ele também perderia o direito à última. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, veja a ilusão do pecado aqui, viu? Aqui é a ilusão do pecado. Diz consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que o Senhor já se tinha retirado dele. Essa é a realidade teológica mais trágica. Quando Deus deixa o homem entregue a si mesmo em meio aos seus pecados. Passou a linha demarcada e ele está pensando que Deus vai continuar dando os mesmos livramentos, mas o Senhor não está mais com ele. Irmãos, a derrota de Sansão não ocorre quando ele é tomado e torturado pelos filisteus, como vamos ver hoje à noite, mas a derrota de Sansão ocorre quando ele abre o seu coração para Dalila, uma mulher pagã, uma prostituta, uma filisteia. Sansão pensou que iria se levantar como antes e se livrar dos inimigos, porque essa sempre foi a história de sua vida. Ele tinha ido e vindo onde e quando queria, sempre fazendo o que é reto aos seus próprios olhos. Nunca alguém disse a ele o que poderia ou não poderia fazer até agora, mas de agora em diante será diferente.
Sua força o tinha deixado e Deus o tinha deixado. Ele não se apercebeu que o Senhor já havia se retirado dele. Isso é um detalhe importante, meus irmãos. Veja como ele estava insensível. Ele não se apercebeu que o Senhor não estava mais com ele. Ser abandonado por Deus é a pior coisa que poderia acontecer a Sansão e a qualquer um dos seus servos. Esse é o resultado da ilusão de Sansão. O jogo de Sansão acabou. Agora ele descobre que jogou tudo fora. Aqui reside uma exortação para aqueles que acham que pode viver uma vida errada e nada lhe acontecerá. Cuidado, muito cuidado. Talvez no seu próximo passo você experimente o abandono do Senhor. É triste, mas muitos dos nossos irmãos já perderam a presença favorável de Deus e sequer estão cientes disso. Eles provocaram a Deus para retirar-se deles, mas não estão cientes de sua perda, nem ao menos reclamam disso. Mais triste ainda, suas almas definham e enfraquecem, seus dons murcham, tudo dá errado, e mesmo assim, eles não atribuem isso à causa correta. Eles não estão cientes de que o Senhor já os abandonou, nem estão preocupados em reconciliar-se com Ele, ou em recuperar o seu favor. Assim foi Sansão. O pecado primeiro lhe encantou, depois lhe enganou e finalmente lhe derrotou. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Isso aqui é uma consequência natural da perda da sua visão espiritual. E o fizeram descer. Agora é a última descida dele. Descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E desta vez ele não pode quebrá-las. E virava um moinho no cárcere, trabalho de animais e escravos. Sansão é capturado e levado para onde? Para Gaza. Essa captura nos deixa ver que quando Deus se afasta, a pessoa torna-se presa fácil para o inimigo. Quando dormimos no colo das nossas paixões e desejos, certamente acordaremos nas mãos dos filisteus, presos em suas fortalezas. Sansão desprezou a riqueza da paciência e generosidade de Deus, ignorando que a bondade de Deus queria conduzi-lo ao arrependimento, como diz Romanos 2, 4, 5. Agora, seus olhos lhe são arrancados e ele é colocado no cárcere para trabalhar no moinho e trabalhar para os filisteus. Ele está sem vitalidade, sem forças, sem visão, sem liberdade, sem dignidade e pior, sem Deus. A glória e defesa de Israel se transforma num burro de carga dos filisteus. Atenção, perceba como a estrada do pecado sempre termina em ironia e futilidade. Veja onde reside a ironia. Note que estamos de volta a Gaza. O capítulo 16 começou nessa cidade, quando o Senhor deu a Sansão a convocação final. Por isso que eu disse, ali era a batalha mais importante da sua vida. Deus lhe deu a convocação final de colocar sua carne a serviço da sua vocação. Eis aqui um homem
que arrancou com as suas mãos os portões da cidade de Gaza. Onde está a ironia? Esse mesmo homem agora é um prisioneiro dentro dos portões da cidade de Gaza. Notem agora o segundo elemento da ironia registrado no texto. Seus olhos foram arrancados. O pequeno sol ficou no escuro. Esses olhos que haviam sido a causa de tantos pecados de Sansão, agora o conduz à grande humilhação. Ah, se Sansão tivesse ouvido as palavras de Jesus Cristo: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o fora, pois é melhor entrar nos céus com um olho só do que ir para o inferno com os dois. Agora ele podia olhar com os olhos da alma e perceber o quanto tinha sido negligente no seu papel de homem consagrado a Deus. Mas a estrada do pecado não termina apenas em ironia, também termina em futilidade, porque agora Israel já não tem mais um libertador. O Salvador de Israel agora está na cadeia. Israel ainda precisa de um libertador, alguém que verdadeiramente colocará a sua carne a serviço de sua vocação. Precisa de um libertador mais forte do que Sansão, alguém que seja um verdadeiro nazireu, de dentro para fora. Sansão era de fora, mas não era de dentro. Israel precisa de um libertador, alguém que esteja disposto a sacrificar os meros afetos terrenos e até mesmo a sua carne em prol do seu chamado como nazireu. E você sabe onde poderia ser encontrado tal libertador? Resposta: esse libertador é o Senhor Jesus Cristo. Você percebe que a história de Sansão no Antigo Testamento estica os braços e aspira por alguém maior do que Sansão? O Redentor de Israel, cujo verdadeiro prazer está em fazer a vontade daquele que o enviou, o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro e perfeito nazireu, o sermão ambulante de Deus, em sua versão última e final. Nele, somente nele, você encontra suficiência e capacitação para o cumprimento da sua vocação. Mesmo o pecador mais caído pode encontrar misericórdia no trono da graça. Não há ninguém tão arruinado que Deus, em Cristo, não possa levantar novamente. Então escute, última palavra. Se você hoje se sente fraco ou distante, volte para Cristo, pois Ele é poderoso para restaurar e usar até os vasos quebrados para a sua glória. Que o Senhor te ajude, e a Ele toda a glória. Amém.